fale ao teu coração. Amém? Vamos falar sobre Jesus, não sobre o Gabriel, não sobre a equipe Filadélfia, que é uma bênção, mas vamos falar de Jesus. Estamos num clima natalino, fim de ano, e muitos pensam no Natal como roupa vermelha, com traços brancos, Papai Noel, árvore de Natal. E eu te peço neste momento que você pense em Jesus, não no Papai Noel, não nos presentes que o Papai Noel pode te dar, mas pense no que Jesus pode te proporcionar. Pense no que Jesus já fez por você. Pense em tudo que Ele já fez pela tua vida. Pense nas coisas inimagináveis que ainda estão para acontecer contigo. Pense em Jesus. Nós podemos acompanhar na Bíblia que Isaías 7 e o verso 14 nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Uma profecia a respeito do maravilhoso que estava por vir, do maravilhoso que ia encarnar entre os homens para perpetuar a sua glória e o seu poder. Eu quero te dizer que Jesus não apareceu somente naquele momento em que desceu para habitar no ventre de uma virgem. Jesus não estava presente apenas ali. Se você puder, abrir a sua Bíblia e ir acompanhando. E se não puder, vai anotando os pontos ou os versículos, mas vai fazendo. Vai se fazendo presente na atenção. Vai ficando atento. Primeiro ponto que eu quero falar contigo a respeito do Senhor Jesus é que Jesus esteve presente desde o início. Desde o início, já na eternidade, Jesus já era. Jesus já estava. Em Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja a segunda referência. João capítulo 1, verso 1 ao 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos observar que Jesus estava no princípio. E nesses 3 versículos que eu li de Gênesis, podemos acompanhar a ação da Trindade na criação. Podemos ver Deus dando a ordem. E podemos ver o Espírito Santo no verso anterior pairando sobre a face das águas. E logo em seguida, com a ordem de Deus, podemos ver a realização do pedido de Deus. Quando ele diz: haja luz, e houve luz. Vemos que o verbo haja, de haver, de acontecer, de trazer, de fazer, era Jesus. O verbo era Jesus, trazendo à existência aquilo que nunca foi visto, aquilo que jamais foi contemplado. Jesus estava trazendo a luz. Jesus assim fez as outras coisas, como ele disse: haja firmamento, haja água, haja os animais. Ele começou a criar todas as coisas e Jesus estava executando. Como diz em João, o verbo
era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas, meu irmão, não foi um pouquinho, não foi a metade, foi tudo, foi feito por Ele. E sem Ele nada do que seria feito. Nada do que existe hoje seria feito. Então Ele faz o ser humano, Ele faz o homem, e Ele faz uma consulta: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, Ele faz ali uma reunião entre a Trindade e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E o homem é feito, você foi feito segundo uma reunião, para que você fosse semelhante a Deus, dotado agora de atributos e de capacidade de o adorar, diferente de qualquer outra criatura feita por Deus. Você tem intelecto, você tem sentimento, você tem habilidade que nenhuma outra criatura no mundo pode ter. Mas vemos que o homem dotado da volição, que é vontade de escolher, oportunidade de escolher, ele escolhe pecar. E Deus, depois do pecado, ele diz ao homem e à mulher: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso ele dá uma ordem e diz a Satanás o que acontecerá com ele também, pois estava envolvido naquele ato de pecado. E ele diz que a semente da mulher virá e pisará na cabeça da serpente. E eu quero te dizer que foi a primeira profecia a respeito de que Jesus viria e faria o impossível e nos daria vitória sobre o pecado. E dali em diante todos ficaram pensando: o próximo filho será a semente da mulher e nos vai trazer de volta. E todos estavam esperando por Jesus. E eu quero te dizer que por muitos anos o Velho Testamento foi escrito há cerca de 2.500 anos antes de Jesus. E podemos observar que muitas profecias a respeito dele existiam, como acabamos de ler Isaías 7,14. Em Mateus, por exemplo, 1:23, que já é no Novo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E é com este tema, com esta palavra, que eu quero que você se apegue agora: Deus conosco. E este Deus conosco profetizava Isaías num versículo, no capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ou seja, todo o poder estaria com aquele menino. E podemos observar após o nascimento de Jesus, ele crescendo, ele indo ao templo com os pais na sinagoga, ele para e ensina aos doutores. Uma criança ensinando aos doutores, aos formados. Ele estava dizendo: no princípio eu estava, no princípio eu fiz, hoje já tenho feito e vou continuar fazendo. Ele estava dando orientações aos formados. Eu quero te dizer que o poder está com Jesus. Este que eu te disse, Deus conosco. Jesus estava presente no início, está presente na história, em todo o Velho Testamento. Vemos fazer menção a Jesus, vemos eles apontar para Jesus em cada profecia, em cada declaração. No tabernáculo, por exemplo, em cada parte do tabernáculo faz menção para Jesus. Em cada parte do sacrifício faz menção para Jesus.
Jesus, em cada parte da peregrinação dos irmãos indo à terra prometida, fazia menção de Jesus. A nuvem que os acompanhou de dia, a tocha de fogo durante a noite, fazia menção da presença de Jesus. Deus conosco no passado, Deus conosco no presente, Deus conosco. Entenda, Jesus presente no presente, isso mesmo. Isso é redundância, Gabriel? Não, não é pleonasmo, não. Isso é a afirmação que Deus está presente. Agora, hoje, Deus está presente conosco. O menino nasceu, proclamou as verdades e por onde ele passou, o coxo andou, cego viu, mudo falou, surdo ouviu, morto ressuscitou, pessoas foram curadas. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, foi curada após 12 anos de enfermidade. Eu não sei quanto tempo você está sendo provado pela enfermidade. Eu não sei há quanto tempo você se encontra com a determinação médica dizendo que não vai ter mais jeito. Eu quero te dizer que Deus está contigo, Deus está conosco no presente, agora, neste exato momento. O Deus que cura, o Deus que tem nas mãos todo o poder, o Deus que é médico dos médicos, e quando Ele dá uma sentença, ninguém pode revogar. Em nome de Jesus, creia nesta palavra. O Senhor está te dando cura hoje. Não é de Gabriel, não. Entenda, é do Senhor Jesus. O Senhor está curando neste exato momento. O Senhor está fazendo grandes coisas neste exato momento. O Senhor dizia aos discípulos, ou disse aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu vou subir ao Pai e não vos deixarei órfãos, tornarei para vós. Ele tornará. Ele deixou o Espírito Santo para não te deixar sozinho. Eu quero te dizer que Deus está contigo na alegria, na fartura, na bonança, na saúde. É um casamento. Ele está contigo na tristeza, na pobreza, na escassez, na doença, para te fazer alegre, para te fazer consciente de que por mais difícil seja a provação, Ele está contigo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós com Ele estaremos do lado vencedor, estaremos do lado que já tem a vitória nas palmas da mão. Eu quero te dizer que assim como Ele disse para Marta e Maria na morte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor está presente neste momento. E por mais que você esteja morto agora, espiritualmente falando, o Senhor, Ele diz: se você crê que eu sou o Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Eu profetizo vida espiritual para a tua vida. Eu profetizo que você terá dias melhores com o Senhor. Este ano de 2020 será ano de aprendizado. As lutas não serão esquecidas, porque uma pessoa só pode ser alegre quando ela passa pela luta, quando ela entende o que é a tristeza, quando ela entende o que é dificuldade. Não estou profetizando luta para você, eu estou dizendo que vai acontecer, ou já está acontecendo, mas eu tenho certeza que vai passar.
Eu tenho certeza que o Senhor, o Deus conosco, vai mudar a tua situação, em nome de Jesus. Vamos para o quarto ponto, e abra a Bíblia, por gentileza. Em João 11 e 25 eu repito, o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor é fiel, meus irmãos. E numa época natalina, Ele não vai te dar, o Papai Noel não vai te dar vida. A árvore de Natal não vai te dar perspectiva de vida nova. Não. Essas coisas são para enfeite. Mas a bênção vem do alto. A vitória vem do alto. A saúde vem do alto. O que você precisa vem do alto. Abre a Bíblia, por gentileza. Eu dei a referência de João 11, mas abre, por favor, em Apocalipse 5, verso 1 em diante. Porque agora vamos entender o Deus conosco na eternidade. Isso, Deus conosco no princípio, Deus conosco na história, Deus conosco hoje, no presente, agora, e Deus conosco na eternidade. Aqui, Jesus não te dá uma perspectiva só para o momento, Ele não te traz alimento só para hoje, Ele te dá para o futuro. Vamos observar, Apocalipse 5:1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E agora João se desesperou e disse: e eu chorava muito. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E ele continua dizendo: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam no cântico um cântico celestial, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força,
a honra e a glória. Eles entoavam e glorificavam, nos dando uma perspectiva futura do que vai ser com Jesus. Jesus, o Deus conosco, Emanuel, te conduz a uma visão eterna. Será eterno, será maravilhoso. Então ele continua dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Assim como João deu aquela declaração ao ver Jesus descendo para o batismo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aquela declaração ecoou pela eternidade. Aquela declaração ecoou. O inferno tremeu. Satanás tremeu. Porque ele estava consciente de que a vitória do povo de Deus estava certa. E eu quero te dizer que neste momento o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está sobre a tua vida. Ele está aqui para te dizer: lembre-se de mim. Lembre-se que você não está só. Lembre-se que eu estou contigo todos os dias. Na tua história, antes que houvesse de eu sou. No ventre da tua mãe eu já te conhecia, te formei, te criei. Oh, meu filhinho, eu te conheço. Aleluia. Guarde esta palavra. Deus está conosco. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmão? Palavra maravilhosa. Vamos adorar o nome do Senhor com inocência.